Quais seriam os principais marcos de desenvolvimento ali do primeiro ano, né, da criança? Então, assim, quando a gente fala em desenvolvimento da criança, a gente tem que pensar em áreas do desenvolvimento, né? A gente tem o desenvolvimento motor, a gente tem o desenvolvimento da fala, a gente tem o desenvolvimento cognitivo, o socioemocional, né? Então, a gente tem essas abordagens do desenvolvimento da criança e a gente avalia eles por períodos. Então, normalmente, como é que é feito? Então, a gente, até na carteirinha, né, da criança de vacina, se a gente for ver, é justamente essa abordagem que a gente faz, que é sugerida também pela Sociedade de Pediatria. Então, como é que faz? O período seria dos 0 aos 3 meses, né? Que é esperado o desenvolvimento, daí a gente vai avaliar nessas áreas que eu comentei, dos 3 meses aos 6 meses, depois dos 6 meses aos 9 meses, depois dos 9 meses aos 12 meses. Aham. E como é que é feito essas questões? Então, assim, quando a criança tem 3 meses, do 0 aos 3 meses, é uma criança muito pequenininha ainda, né? Então, a gente consegue avaliar já algumas situações, mas que a gente sabe que a criança ela vai evoluindo, né? Sim. Então, a criança, nesse período, uma coisa muito importante os pais observarem é a sustentação cefálica. Então, a criança que tem, eles nascem com o pescocinho molinho, né? Aham. Às vezes até é difícil, eles são mais molinhos, né? Mas à medida como eles vão chegando perto lá do terceiro mês, o pescocinho, né, a região cervical, ela já vai ficando mais fortalecida, né? Então, isso é uma situação que a gente começa a perceber. Então, a criança, ela já começa com a sustentação cefálica, a criança, ela começa a fixar o olhar nesse período, acompanhar os objetos. Então, às vezes a mãe passa, a criança mexe o olhinho, ela já está conseguindo ver, né? Ela já consegue acompanhar os objetos. Outra situação que nessa idade eles começam a levar até nesse período, né? Do 0 aos 3 meses, levar a mão à boca. Então, isso são situações que você já consegue ver o quê? O desenvolvimento da criança. Parece que são coisas simples, Sim, mas não, o mas sorriso social. Aí depois as coisas elas vão evoluindo, né? Então, a gente tem ali do terceiro ao sexto mês. Aí a criança, ela começa a fazer o quê? Tem a sustentação do tronco, inicialmente com apoio. Então, é a criança que senta com apoio. Então, ela começa com a sustentação cefálica, vai para a sustentação do tronco parcial. Então, ela precisa sentar com apoio. E daí, nesse processo, ela leva, por exemplo, já consegue pegar os objetos, levar até a boquinha, já começa a balbuciar alguns sons, né? E assim a criança vai evoluindo, tanto na parte motora quanto nessas outras áreas. Aí chegando lá do sexto mês ao nono mês, como que seria? Aí essa criança ela já consegue sentar sem o apoio, né? Essa criança ela já consegue, por exemplo, repetir alguns sons, então ele imita gestos, imita sons, né? Ele estranha pessoas, ele gosta de estar com familiares, aquele momento que quando você passa para o colo a criança chora. Então, do sexto mês ao nono mês, a criança já começa essas questões. E é uma idade muito bonitinha, porque é a idade que a gente começa a ter essa interação maior, né? Então, por exemplo, a gente mostra para eles um som de um bichinho, ele já começa a fazer, ou um gesto que o bichinho faz, ou um gesto, vou dormir, ele põe a mãozinha no rosto, né? Então, a gente entende que essa parte já é toda uma questão do desenvolvimento todo de forma completa da criança. Chegando do nono no período, né, do nono ao 12 meses, né, aí a gente tem o quê? A gente tem as maiores aquisições, né, que daí a gente tem o engatinhar, o andar, a fala das primeiras palavras, né, eles começando a querer a interação social, você chama pelo nome, eles já entendem, eles já localizam. Então, a gente consegue perceber que realmente é uma evolução, né, em todas essas áreas, e à medida como a criança ela vai passando por esses períodos, essas aquisições elas têm que acontecer, respeitando o desenvolvimento de cada criança. Isso não é para gerar uma ansiedade, uma expectativa sobre os pais nesse processo, né? Por isso que ele não é avaliado mês a mês, a gente tem um intervalo.